Graça e paz, amados irmãos do Ministério Soteria da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Quero desde já agradecer pelo convite para trazer a mensagem desta noite. E vamos começar, a nossa mensagem. E, amados, o tema da nossa mensagem é Jesus Cristo, nossa prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Se perguntarmos às pessoas hoje qual a sua prioridade de vida, muitos vão dizer que querem terminar 2020 vivas. Temos sido assolados por essa pandemia, muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas internadas, mas pessoas hoje têm como prioridade viver. Existem pessoas também que no decorrer de sua vida têm prioridades no estudo, no trabalho, na educação dos filhos, na vida financeira. Então, essas são prioridades que o homem muitas vezes coloca acima de Deus, acima de Jesus Cristo. E nesta noite, nós queríamos falar sobre 3 personagens do Novo Testamento que colocaram Jesus Cristo como prioridade em suas vidas após terem um encontro com Ele. O primeiro personagem é João Batista. O texto de Mateus 3, versículo de 1 a 3, vai nos dizer o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A maior necessidade do mundo, amados, é de homens que sejam usados por Deus. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Ele pregou sobre a urgência de arrependimento. Confrontou o povo de Israel que estava vivendo em pecado. Não se intimidou com os poderosos. Veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Antes mesmo de Jesus começar seu ministério, João já estava anunciando seu reinado. Ele deu prioridade ao testemunho da verdade, mesmo sendo questionado pelos principais da sinagoga ou ameaçado de morte por Herodes. João se manteve focado em proclamar a mensagem da salvação. Qual tem sido a sua prioridade de vida? Jesus Cristo tem sido a sua prioridade de vida? Você tem colocado Ele no centro da sua vida? É uma coisa que precisamos pensar como cristãos, ou mesmo aqueles que ainda não são cristãos. O segundo personagem é Pedro. João 21, 17 a 19 vai dizer assim: pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me.
Pescador rude, impulsivo, inoportuno, talvez analfabeto. Quando Pedro conheceu Jesus, ainda não tinha como prioridade. Manteve essas características, mesmo sendo capaz de ver Jesus como nenhum outro dos seguidores o via. Isso pode ocorrer com cada um de nós. Temos coisas a serem tratadas em nossas vidas por Deus e não damos conta ou não damos importância às nossas falhas, às vezes até de caráter. Porém, quando Pedro colocou Jesus como prioridade de vida, Cristo não apenas restaurou a vida de Pedro, mas também o seu ministério. Ele lhe dá duas ordens. A primeira, pastoreie os meus cordeiros e as minhas ovelhas. E a segunda, siga-me. O Pedro medroso torna-se destemido. O Pedro medroso que vacilava torna-se firme. O Pedro que falava sem pensar agora se torna um grande pregador. Porque ele priorizou o viver em Cristo. Você tem priorizado o viver em Cristo? Você tem atendido o chamado de Jesus para pregar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, na sua escola? Deus tem um plano para a sua vida. Então coloque Jesus como prioridade de vida. O terceiro personagem é o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 4, vai dizer assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Homem extremamente culto, falava diversos idiomas, conhecedor como poucos da lei e zeloso por ela. Ainda assim, cometia assassinatos em nome da sua fé. Tudo isso antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco e ter a sua vida transformada. Esse encontro colocou Paulo em confronto com as suas prioridades de vida. Ele colocou Jesus como prioridade e o seu viver passou a ser Cristo, a ponto de, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, Paulo foi um grande líder da obra missionária no primeiro século. Foi por meio dele que o Evangelho se expandiu para além das fronteiras de Israel. Por onde quer que passasse, ele fazia discípulos e deixava igrejas estabelecidas. Mesmo distante, ele continuava pastoreando as igrejas através das suas cartas, exortando a cada uma a permanecer firme no seu relacionamento com Cristo, mantendo-o como prioridade de vida. Como está o seu relacionamento com Jesus? Sua vida tem sido guiada pelos ensinamentos de Jesus? Paulo não tinha vergonha
da sua nova vida em Cristo. Ele podia passar por necessidades, ele podia ter fartura, passar por perseguições. Em todas essas situações, o Senhor o fortalecia. Filipenses 4,13, o apóstolo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não coloque como prioridade de vida coisas que vão te afastar do centro da vontade de Deus. Não coloque prioridades que vão deixar a sua vida vazia, sem sentido. Entrega verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. João Batista, Pedro e Paulo e muitos servos de Deus fizeram, estão fazendo e irão fazer de Jesus Cristo sua prioridade de vida. E você que nos ouve esta noite, você tem colocado Jesus como prioridade em sua vida? Se você não tem feito de Jesus a sua prioridade, mude e comece um relacionamento profundo e frutífero com Jesus. E que Ele abençoe a sua vida, que você possa se colocar nas mãos dEle e que a sua nova vida seja contagiante, seja abundante e que você possa viver experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, eu quero nesta noite colocar cada vida, Senhor, que está nos ouvindo no teu trono de graça. Pai, tu conheces cada um pelo nome. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa para que possa colocar Jesus Cristo como prioridade em suas vidas, ó Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, ministre a cada coração e que eles possam viver essa nova vida em Cristo. Vida abundante, cheia de graça, cheia de amor. É isso que eu te peço, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, amados. Fiquem na paz.